Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast de casal para casais. Meu nome é Michael, eu sou o host desse podcast, junto com a pessoa mais bonita dessa tarde, desse momento, que é a Suzy. Obrigada, Michael. E hoje temos um casal muito especial como convidados, a Bárbara e o Diego. Posso ler a apresentação? Vamos lá. O Diego e a Bárbara são casados há 13 anos e têm uma filha de 9 meses, Isabela. Moram atualmente em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para quem não sabe de onde nós somos. Amam falar sobre viver um estilo de vida saudável, tanto na área física como mental e espiritual. Possuem um projeto online chamado Destravando o Emagrecimento, onde ajudaram em torno de 300 mulheres a mudarem seus hábitos e qualidades de vida. Bárbara Bretsky é psicóloga clínica e coach de saúde, além de criadora de conteúdo no Instagram, o perfil da Bárbara. Formada em psicologia, tem pós-graduação em psicodrama e também em comportamento alimentar. Trabalha com adultos através de acompanhamento psicoterapêutico e coaching há mais de 9 anos, tanto no presencial como no online. O Diego Araújo, formado há 14 anos, é personal trainer e proprietário da Dawn Personal Training. É assim que fala? É isso aí. Ah, bonito. Pós-graduado em personal trainer com ênfase em nutrição. Foi atleta de vôlei e treinador da equipe de rendimento de Jaraguá do Sul. Também presta consultoria online. Legal, gente. Muito obrigado que vocês estão aqui conosco. Nós queremos, para todos os casais que vêm a primeira vez aqui, dar um presente. Então, a gente quer começar dando um presente, que são os nossos dois livros. O Ativo e o Amor no Casamento e Geração Pornô. Que legal. Que legal. Já não basta só o podcast, né? Tem que ser chique assim. Legal. Que Deus abençoe maneiro. vocês com esse Lindo. conteúdo, tá? Amém. Vocês também, né? Com esse Legal. material, que ele possa chegar nas mãos de muitas pessoas. Isso. Que legal. E vocês estão marcando um marco histórico para nós, né? Porque esse é o Nossa, nosso primeiro podcast e vocês fazem parte Que disso. legal. Nós estamos honrados com a presença de vocês. É o primeiro de muitos que vocês vão fazer. Amém, isso aí, amém, isso amém. aí. Gente, temos um tema muito importante hoje que é saúde. O casal saúde, vocês simbolizam harmonia entre cuidar das emoções e cuidar do corpo pelas profissões. E a gente quer começar com uma pergunta. E a pergunta é: o que a gente faz quando um não quer cuidar do corpo e das emoções e o outro quer? Quando um é preguiçoso. Seja ir para academia, seja cuidar das suas demandas emocionais. Cara, isso é muito comum, né? Normalmente, bom, eu atendo pessoas no consultório e recebo muitas queixas em relação a isso também, né? Do tipo, ai, Bárbara, meu marido não quer cuidar de si, ou ele não aceita fazer terapia, ou até mesmo, acho que tu também vai ter clientes que às vezes o cônjuge, né, não vai querer ir pra academia. Então, tu quer começar ou eu já falo? Não, já fala que depois eu complemento. Bom, gente, eu acho que a sabedoria está em, primeiro, não ser chata, né? Ou ser chato, eu acho que quanto mais cobra, mais pressiona, mais afasta. Então, eu vejo assim, pelo nosso processo pessoal até, né? Eu nem sempre fui de academia, né? Então, começou algo assim, meio que por um despertar próprio mesmo. Porque Foi você que quis ir ou foi o teu marido que falou, vamos lá? Pois é, né? Como eu sou casada com personal, todo mundo acha que ele fazia automático. pressão, ou que era automático, né? Mas, no fim, ele sempre com as atividades dele, futebol, e ia pra academia, e eu, naquela época, bastante matura, imagina, 21 anos, casamos, né? Eu tinha 21 anos. Foi a idade que a gente casou, né? Eu não sei como é que tu era, Suzy, mas eu, assim, era aquela coisa de quando é que tu vem pra casa? Quando é que tu vem pra casa? Então, acabava ficando, pressionando ele, enchendo muito o saco, assim. E ele ia pra academia também, e eu queria ele em casa, queria ele em casa, queria ele em casa, e quando ele chegava em casa, eu com um bico desse tamanho, né? E aí, essa coisa do marido jogar futebol, gente. E aí, no fim, eu comecei a perceber que ele fazia várias coisas para ele, e aí eu fui notando que eu não fazia nada para mim, né? E aí eu pensei, cara, eu não tenho condições de ficar só dentro dessa casa esperando ele. E aí eu comecei a perceber que eu tava tentando viver a vida dele, tentando viver por ele, para ele. E aí eu disse, não, eu preciso cuidar de mim. E começo de casamento a gente também, né, dá uma descuidada, acaba às vezes comendo muito e etc. E aí eu fui pra academia
fui pra academia porque eu pensei, cara, eu vou lá pra fazer algo por mim, ter o meu tempo também, né? E isso foi muito saudável. No começo eu odiava, eu ia com cara de luto. A professora da academia me olhava e dizia, você não quer estar aqui, né? E eu falava, não quero, mas eu vou estar aqui, né? Decidi. E hoje você gosta de? Amo, gosto muito. Eu já tive fases que eu gostei mais, né? De ser fissurada mesmo, mas hoje eu entendo a importância, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo o resultado e a gente vai gostando e vai querendo mais daquilo. Vai vendo que não só fisicamente o resultado é bom, emocionalmente, né? Sim, com Para certeza. tua saúde mental é extremamente importante o exercício. Então, diminuiu a ansiedade, aumentou a autoestima, né? Eu digo que a força física, ela é um passo muito importante para a autoestima, porque você se vê capaz de fazer algo, né? Então, o teu corpo mais forte, isso te ajuda mentalmente a ficar mais forte também. Pra carregar os filhos. Para carregar os filhos, exatamente. Mas né? eu acho uma coisa importante nesse processo todo. Eu acredito que eu nunca te forcei a fazer alguma coisa. Isso também é interessante. Às vezes as pessoas acham que é sempre pegando no pé do cônjuge ou do parceiro que vai fazer com que ele vá. E é bem pelo contrário, assim. Eu acho que é muito mais pelo incentivo, pela forma como você fala, pelo carinho, pelo cuidado. Sim. Eu costumo, e eu me lembro de uma frase sempre que você confrontar alguém sem amor, ele acaba se tornando uma agressão. Então, pô, às vezes você está agredindo seu parceiro quando você está querendo, Sim. né, conseguir alguma coisa. E, na verdade, não, né? O meu incentivo sempre foi assim, vamos lá que vai ser legal, vai ser mais um tempo pra gente estar junto, já que tu quer que eu chegue cedo em casa, então vai comigo, depois a gente volta cedo, volta juntinho pra casa e Sim. tal. Isso foi uma das formas que a Bárbara começou a ir pra academia, pra ela ficar um pouquinho mais de tempo. Legal. Começou ela ainda ficava na esteira enquanto eu fazia meu treino de musculação, depois ela começou a fazer uns 2 exercícios de musculação, quando foi ver, cara, Sorriso da Bárbara. ela já tava mandando ver um treinão lá bonito, assim. Mas o mais importante é de estar perto, né? De incentivar de uma forma que não seja agressiva. Isso. A pessoa precisa se sentir amada quando você está fazendo um convite desse, assim, né? Seja para correr, seja para ir para academia, seja para fazer qualquer outra coisa, seja também ir para terapia, quando vê que a pessoa também não tem forças para fazer isso, isso também é importante, né? O cuidar da saúde mental aí é outra forma. Às vezes a pessoa que está lá no limbo, ela não está enxergando como ela está de verdade, né? Então o cônjuge que vai saber primeiro, poxa, não tá legal, não tá normal. Refletir, então, né? Às vezes refletir. o comportamento do outro, assim. Sim. E vocês acham que a questão de um começar vai incentivar a questão de que o outro também faça? Eu É melhor, acredito. Sem palavras, por exemplo? mas eu acho que é muito melhor um começar do que os dois ficarem Ficar estagnados esperando. sem fazer nada. Só assim. porque o outro não faz. Porque muitas vezes, assim, caramba, o outro vai olhar e falar, meu, ela tá fazendo alguma coisa por ela, eu preciso fazer alguma coisa por mim também. Que foi o meu caso, melhor, né? ou melhor, eu preciso fazer alguma coisa por nós dois, porque Também. também é importante, né? E Tem às muita vezes gente que tá você perdendo saúde. Você ir pra terapia é fazer o por nós, né? Exatamente, é. Então tem muitos homens, até mesmo mulheres que vêm que não percebem que a sua ansiedade atrapalha muito na relação ou o seu estresse atrapalha muito e lugar pra gente cuidar da nossa saúde mental, dessas questões em relação a emoções é na terapia, né? Sim. Com um psicólogo, psiquiatra. Então, acho que a premissa básica que eu penso que na relação tem que acontecer é nós dois estamos aqui para isso aqui funcionar e dar certo, né? Ninguém tá numa relação para não dar certo, para ser horrível, para os dois serem infelizes. Então, essa sempre é a base. E diante dessa base, para isso aqui dar certo, o que eu posso fazer e o que tu pode fazer? Sim. E às vezes o cara vai ter que ir pra terapia pela esposa, sim. E às vezes a esposa vai fazer uma atividade física, né? Pelo cara também, assim, pela relação, na verdade, né? Para que os dois estejam bem. E como foi importante a gente desenvolver isso na nossa vida, a atividade física, porque acabou tendo algo em comum. Porque eu e o Diego somos muito diferentes. É um hobby em comum, no caso. É um hobby em comum. Então, a gente adora final de semana, né, amor? Às vezes ir na academia juntos. Agora a gente tá levando a Bela também. E
E isso é muito bom, isso é prazeroso, porque acaba que a gente está cuidando cada um na sua individualidade do seu corpo, que é algo que ninguém mais pode fazer por você. Sim. E também tá cuidando da relação, porque daí a gente acaba, né, passando o tempo juntos ali. E momentos juntos pra estar... Exatamente. É uma coisa que às vezes parece uma obrigação, a gente acaba tornando aquele momento um momento prazeroso, de estar junto, em família. Tem um princípio bem legal no que vocês estão falando aqui. Vocês falaram que um precisa começar, sem obrigação, sem colocar cobrança em cima do outro. Sim. E eu acredito que isso vale para todas as áreas que fazem parte de um casamento saudável. Sim. Quando um começa, isso contagia o outro também para mudança. Lembrei de uma situação nossa, não sei se a Suzy vai lembrar, permite eu falar. Não. Quando nós morávamos ainda na Alemanha, nasceu nosso segundo filho, Samuel. E a Suzy começou a acordar às 5 horas da manhã. Ela tinha lido um livro que era... Era 2h30, só pra corrigir. Era o quê? 2h30. 2h30 da manhã. Mas isso é outra história. As das 2h30 era quando tu ia lá distribuir jornal. Era quando você lê o livro Milagre da Manhã. Eu também li esse livro. E ele foi, assim, o primeiro livro na área do coaching que nós lemos. Coaching não é do diabo, gente. Tá? Até você, Bárbara, é coach, né? E psicóloga, eu acho legal. Eu sou teólogo e coach. Então, foi o primeiro livro que nós lemos e a Suzy leu e ela estava tão motivada. E eu pensava, nossa, como é que ela consegue acordar às 5 horas da manhã, amamentando Samuel? A gente tem um filho já de 2 anos e meio, fazendo quase 3 anos. E eu olhava para a Suzy com admiração. Isso. Que bom, né? Pai que tem... Que bom. E eu acordava ali 7h30, 8 horas, e eu pensava, não faz sentido isso. Então eu li o livro e a Suzy me levou, então, a viver algo que eu não vivia até então. A aprender a cuidar de mim, cuidar das minhas emoções. O você e eu posso dizer que é fruto de uma decisão que ela tomou por ela mesma. Eu preciso cuidar de mim. Que é o milagre, que era ler o livro. Porque assim, no nosso relacionamento, eu começo uma coisa, o Mike continua muito bem. Isso é um elogio, né? Que legal, né? Você dá iniciativa e ele acaba ativo, assim, a continuidade. Foram algumas coisas, né? Foram algumas coisas. Né? Mas isso que vocês falaram, né? O Diego ia lá na academia e a Bárbara olhava, poxa, eu também preciso fazer algo por mim. Então, um precisa começar. Um precisa começar a ir na terapia, um precisa ir na academia, um precisa começar a cuidar da sua vida com Deus. Isso. E isso precisa ser contagiante, precisa ser natural. E daí você contagia o cônjuge para isso. E tu falou uma coisa interessante, Michael, que é uma acho que das questões que mais eu acredito que mantém um casamento e um relacionamento muito bom, que é a admiração, né? O quanto a gente ter um olhar de interesse pelo nosso cônjuge se faz importante. Só que para ter um olhar de interesse, ele tem que ser interessante. Então, na nossa individualidade, quando a gente cuida da gente, a gente acaba se tornando uma pessoa interessante, né? Sim. E aí o cônjuge pode ter aquele olhar de interesse, né? Porque às vezes as pessoas no casamento se deixam, não se cuidam e acabam, assim, não tem mais nada para agregar, não tem mais nada para ensinar, não tem mais nada para você aprender com o outro, para admirar. Isso é uma coisa tão importante, né? Porque fora do casamento, tem muitas pessoas interessantes. Tem muitas pessoas para admirar, né? E o quanto isso, às vezes, acaba abrindo uma brecha, de fato, né? Então, acho que isso é cultivar a relação. Quando eu me cuido, eu tô cuidando da relação, né? Então, quando eu me cuido, eu me torno interessante, admirável pro meu cônjuge, né? Acho que a própria Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a mulher virtuosa, que o marido tem orgulho, né? Da esposa que tem do lado. E eu acho que isso é fundamental, assim, essa coisa do interesse. Então, você admirou na Suzy algo e isso te incentivou. Da mesma forma que até hoje eu admiro várias coisas no Diego, coisas que eu não tenho e não sou. E isso me mantém muito interessada nele. Então tá, o que você mais admira no Diego e o Diego mais admira na Bárbara. Vamos fazer o contrário para dar mais tempo para você pensar, Bárbara. Apesar que eu sou rápida no gatilho. Cara, pior que a Bárbara tem muitas qualidades, muitas mesmo. Mas uma das, com certeza, eu mais admiro, ela é muito inteligente. A Bárbara é extremamente inteligente.
Todos os meus amigos sabem, né? Eu falo sempre disso. A Bárbara é uma pessoa que, cara, ela estuda muito, a Bárbara lê muito. É uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade em mim, né? De ler e de estudar e tal. Nunca fui um aluno baita, assim. Sempre fui aquele aluno que passava Sim. no limite. Nunca fui de pegar recuperações, mas passava, fazia o que dava pra fazer, assim, né? Mas a Bárbara é uma pessoa super dedicada em tudo que ela vai fazer. Então, pra mim, essa é uma das coisas que eu mais admiro nela. E até hoje, quando ela fala, cuidar da saúde física dela, ela também faz isso de uma forma bem admirável, né? Várias vezes a Bárbara já foi pra academia dia de chuva, e quando eu tava em casa, né? Se dedicar por ela, não por mim, né? Isso também é importante, isso também torna as pessoas admiráveis, esse tipo de inteligência, né? E isso vai adquirindo uma inteligência emocional também no processo como um todo, né? E a Bárbara também, bom, mais uma das coisas, a Bárbara sempre foi uma pessoa muito transparente em tudo, nos seus sentimentos, né? Naquilo que Talvez ela até vive. demais, né, amor? Às vezes. Você é mais dominante, Bárbara? Não, eu sou muito intensa, assim, né? Então, eu me desespero mais rápido. Mais tranquilo. Mas ele consegue receber isso, graças a Deus, assim. Ele Mas me mas acolhe. essa transparência também é importante. Eu acho que como é bacana a gente olhar para a pessoa e realmente ver que a sua parceira ela é uma pessoa transparente com você, que ela, quando não tá feliz, ela transparece, quando ela tá feliz, ela realmente transparece, né? E Então, fala, né? e fala, Eu às né? vezes falo, ai, amor, tô tão feliz. Ou às vezes- Gostando da nossa vida. ou então Eu não tá amo a legal, gente. Ou, ai, não tá legal. Eu falo bastante. O fato de verbalizar isso tem Verbalizar. muita Isso. importância. Mesmo das coisas Isso. mais simples, né? Sim. Verbalizar quando tá feliz, quando não tá tão feliz, fiquei frustrada, né? Eu acho que isso é bacana também. Eu digo, essa é a inteligência como um todo, né? Eu acho que física, emocional, intelectual também são uma das coisas que... Tô gostando desse podcast, pode falar mais, amor. É bom receber elogio, né? bom. Eu sou palavras de afirmação nas 5 linguagens do amor, então... E o que você admira nele? A primeira coisa que me veio, assim, é que o Diego não tem preguiça. Pensa num cara, assim, muito dedicado, muito esforçado, trabalhador demais. Aí eu pensei que isso tem muito a ver com a disciplina dele. Então, ele é muito disciplinado. Isso eu admiro demais. E ele é extremamente, assim, correto. Admiro isso. Muito mais que eu, assim, na questão da ética, do caráter dele, assim. É uma pessoa muito confiável, muito prudente nas coisas que ele faz, nas escolhas. Tu transmite isso também. Pô, que bom. Isso, é verdade. Ele é muito sólido, assim, consistente, sabe? E assim, ele me passa uma segurança enorme, né? Então, eu vejo, assim, que ele daria a vida por mim, pela Bela. Isso eu admiro demais nele, que eu acho que ele cumpre o chamado dele pro casamento, né? Que o marido dar a vida, né? Como Cristo deu pela sua igreja. Então, eu vejo isso nele. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Diego. Eu sempre digo que o casamento, pra mim, foi a maior escola de amadurecimento, né? Porque eu aprendi demais com o Diego. Eu mudei muitas coisas na minha mentalidade, na minha vida, por causa dele, né? Por essa admiração, por ver que dá pra viver diferente, né? A gente sai da casa dos pais e acha que só aquilo existe. E aí você se une a uma outra pessoa e você diz, nossa, mas ele lida com isso aqui tão mais simples, ou ele pensa sobre isso aqui de uma forma tão melhor, e aí isso é inspirador também. E aí isso me contagiou e me mudou muito na minha mentalidade também. Simplicidade é uma das coisas que também admiro no Diego. Ele é muito simples, muito prático. E eu falaria horas. Eu sou muito apaixonada. Ótimo. Gente, estamos falando de cuidar da saúde e das emoções. Vocês falaram de admiração, e admiração é cuidar das emoções. Isso. Sempre costumo dizer para as pessoas que têm dificuldade de elogiar é porque elas não conseguem ver valor em si mesmas. Então você não consegue ver como você é amado por Deus ou pelo teu cônjuge. Você também não consegue transparecer isso para a vida do teu próximo. Vocês conseguem fazer isso, então vocês conseguem ver valor em vocês mesmos também, em primeiro lugar, é o que eu leio Legal. aqui. E pode, né? Isso pode, né? E isso é bom, e Deus quer que a gente... Muito Exatamente. cristão acha que não, né? Que isso é se achar. Isso, eu tive que quebrar muito essa mentalidade, né? Porque vinda de um berço cristão, Filha de pastor. filha de pastor, muito, assim, alguns legalismos, uma religiosidade aí bem forte. Eu tive que quebrar muito essa questão de
poder dizer que eu sou boa em algo, Isso. capaz em algo, e isso não ser, né, vaidade ou orgulho ou estar me achando, ou falta de humildade, né? Exatamente. Então, Se alguém... Agora vamos pensar numa situação de um casal que está precisando cuidar do corpo e das emoções. Qual seria o primeiro passo? Vamos começar com do corpo, daí você responde e depois a pergunta vai para a Bárbara. O que que eu preciso fazer? É ir para academia? É sair correndo? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Na verdade, isso é uma coisa que eu já falei talvez umas 1000 outras vezes, assim, em todas as lives que a gente faz, e tal. Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. Eu não preciso fazer nada mirabolante, nada que eu tô vendo um youtuber fazer ou uma pessoa lá do Instagram fazer. Claro, o que tá a teu alcance hoje? Quantas vezes por semana você pode treinar? Quantas vezes por semana você pode correr ou jogar alguma modalidade que você gosta, que você se identifique? Isso é o mais importante, né? Mas o importante é você sair da inércia. A inércia, pô, eu não tô fazendo nada. Se eu fizer uma coisa uma vez por semana, por 20 minutos, eu já tô ganhando. Já tô melhor do que eu tava antes. Sim. Então, eu faço do básico. Se eu gosto de correr, ou se eu... começa caminhando, então, 20 minutos, né? Então, a gente começa dessa premissa. Uma coisa que a Bárbara falou antes, falou sobre mim, daria vida por elas. Eu realmente daria vida por elas hoje, né? E talvez... Para minha família, sem dúvida. Talvez falando que vocês têm uma filha, né? A gente não falou no começo. Falaram. Falamos? Desculpe. Mas a coisa que é mais interessante hoje, quando eu penso nisso, que eu daria a vida, mas eu estou muito disposto a viver por elas, né? Então, cuidar hoje da minha saúde significa que eu terei mais tempo com a minha família, que eu vou ter mais tempo nessa terra para cuidar delas, né? Legal. Então, isso é o mais legal. Então, eu digo, como cristão, esse é um princípio que eu também entendo, que eu estou aqui para cuidar da minha família, né? Então, isso é importante. Então, quando alguém que é cristão e ele não está cuidando do seu templo, então ele está dizendo que o resto não é tão importante assim. Parece ser um negócio, meu Deus, que demais, né? Sim. Mas cuidar do meu corpo significa que eu preciso cuidar não só de mim, mas eu tenho outras pessoas para cuidar, né? Que dependem do meu trabalho, que dependem da minha força física, né? Se minha filha precisar um dia, se a Bárbara precisar um dia da minha força física, eu vou ter capacidade física para ajudá-las, né? Isso que é importante também, né? Eu quero estar o maior tempo possível aqui na Terra para viver esse processo. Claro que a gente fala que viver é Cristo e morrer é lucro, né? Mas eu também estou disposto a viver para aquilo que Cristo me deu, né? Então, eu quero abraçar isso da melhor maneira possível. Então, hoje, cuidar da minha saúde, né? Eu digo, a estética é muito legal, muito importante, sim, né? Mas hoje a saúde vem realmente em primeiro lugar, porque eu quero participar disso aqui da melhor maneira possível. Então, se a galera que está assistindo aí é uma galera que, pô, eu realmente não sei o que fazer, cara, primeiro, treine pela sua família, então, né? Viva por eles, né? Melhore sua qualidade de vida por eles. Isso é importante, sim, né? Às vezes a gente... deixa de lado algumas coisas importantes, assim, e a saúde, né, é uma das primordiais aí para esse processo acontecer de maneira natural, né? Eu fiz recentemente parte de uma mentoria de empreendedorismo na cidade onde eu moro, e daí o mentor, ele perguntou, entre umas 30 pessoas, quem aqui faz alguma atividade física ou tem um hobby durante a semana? 2 pessoas levantaram a mão de 30, era eu e mais uma, né, e me chamou a atenção. Poxa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero empreender, eu quero cuidar da minha família na área financeira, mas eu não cuido do meu corpo. Isso, com certeza, na esfera social, mas também espiritualmente falando, né? Eu digo, as pessoas ficam tão preocupadas em investimentos financeiros. Não, pô, beleza, eu tô investindo numa ação aqui porque ela vai me dar dividendos no futuro e não sei o quê. Mas, cara, para você colher esses dividendos, você tem que ter saúde também, Exatamente. né? Você vai colher esses frutos no futuro, mas... Você investe na sua saúde agora e vai colher frutos, né, também no futuro, assim, né? Que eu lembrei antes também, uma coisa que eu também admiro muito no Maico é que nem o que vocês falaram no início. O Maico consegue dizer, hoje eu preciso sair, eu preciso dar uma volta. Eu preciso hoje dar uma caminhada. E a gente como mulher, nossa, né? Fala mim... você como mulher, né? Não, mas não sei se a Bárbara vai me entender. Eu senti que também era pra ti, assim, a questão de... Não, eu tenho 1000 outras coisas pra fazer.
Então, eu também tive essa fase. Eu tô saindo dela agora, assim, faz mais de um ano, assim. É que tem que dizer que tem os filhos, né? Os filhos têm outra... sim. Só que se eu não estiver bem, os filhos não vão estar bem, a casa vai estar, sabe? E eu volto de um exercício com uma energia que eu faço as coisas de casa, assim, em 3 vezes mais rápido. Exatamente. E quais são os primeiros passos para cuidar das minhas emoções? Eu penso que o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Então, como que a gente adquire autoconhecimento? Hoje a gente tem muitas ferramentas para isso. A terapia não é o único lugar para a gente ter autoconhecimento, né? Os livros hoje proporcionam autoconhecimento, palestras, podcasts proporcionam autoconhecimento. As pessoas que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, elas provavelmente estão pensando em algumas coisas que a gente está falando aqui e colocando isso na aplicabilidade da própria vida. Isso é autoconhecimento, né? Então, como eu reajo, como eu ajo diante das situações, como é o meu casamento, como é a minha relação com o exercício físico. Então, isso é autoconhecimento, é você se conhecer, pensar em si, em como você vive. Então, continuando, né? Cursos, processos de coaching, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente melhore o nosso autoconhecimento. E autoconhecimento nada mais é do que pensar sobre o que você está pensando. Tem muita gente que não sabe fazer isso, né? Que não critica, não questiona os seus próprios pensamentos, né? E muita gente age mais como um crítico de si mesmo do que como um observador de si mesmo. Então, o mais importante é a gente ser um observador de si mesmo para se conhecer. Isso significa que eu preciso virar uma pessoa egocêntrica e só pensar em mim? Não, de forma nenhuma, não é isso. Mas lidar com as minhas emoções é eu pensar sobre elas. Né? É eu aprender a nomear minhas emoções, é eu aprender a identificar minhas emoções, como que eu reajo, como que o meu corpo reage quando eu tô triste, quando eu tô ansiosa, quando eu tô cansada, né? E eu costumo brincar que as pessoas parece que resumem suas emoções em apenas eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô ansiosa. Falou uma lá fora antes, quando a gente tá conversando ainda. Fala aquela tua frase, ela é muito boa também. Tem uma frase que eu costumo dizer que emoção assumida não vira comida, né? Então, muitas pessoas, por não saberem e conhecerem suas emoções, não terem o autoconhecimento, elas vão recorrer à comida, a outros vícios até, né? Para preencher, às vezes, uma lacuna emocional, uma necessidade emocional. As nossas emoções, elas determinam muitas coisas mesmo, né? Até mesmo a pessoa mais racional que existe, ela é emocional, né? Ela só tem Eu acho que as pessoas também não falam muito sobre as emoções dela de verdade, assim, como eu estou me sentindo de fato. Eu estou triste, eu estou chateado, eu tô cansado, né? Uma coisa, a Bárbara me ensinou muito isso. Eu sempre fui uma pessoa mais quieta e reservada, assim, né? E no passar do tempo com o nosso casamento, a gente aprendeu que o diálogo sempre foi a melhor e talvez uma das nossas mais fortes, né? Ligações, eu acho que nesse processo todo de realmente falar cada detalhe, como é que tá se sentindo de fato. Tá assim, eu tô chateado. Várias vezes antes de não gostei daquilo que você falou, não concordo, né? Vamos rever, vamos conversar de novo sobre isso. As pessoas não costumam falar sobre isso. Então, às vezes eu digo, é como se fosse aquela gotinha num copo que vai gotejando, de repente, transbordou. E aí vira um negócio realmente muito grande, né? E a Bárbara tem me ensinado, ainda me ensina muito sobre isso, né? De como a gente pode conversar para isso não transbordar, pra gente chegar, opa, beleza, já vamos lá secar essa gotinha que caiu no copo. Eu brinco que uma das coisas que eu mais adoro é quando, assim, às vezes, do nada, a gente tá no sofá e ele começa a falar do tipo, cara, não tô bem, ou sabe que eu tava pensando isso, cara, eu paro na hora que eu tô fazendo e fico assim, tipo, fale mais sobre isso, bem jargão de psicóloga, né? Porque eu acho tão incrível isso, eu sei
da dificuldade de muitos homens, eu sei que mulheres também têm, mas homens parece que é mais, de falarem dos seus sentimentos mesmo. Isso não significa que ele tá sendo fraco ou uma vulnerabilidade exagerada, não. Isso significa que ele confia em mim como uma pessoa que pode ouvi-lo e que não vai criticar, não vai zoar, não vai usar isso contra ele também. Porque uma das coisas que eu mais vejo no consultório também... Pegar o passado e jogar na cara. Isso. Né? Então, assim, a dificuldade que dentro do casamento as pessoas têm de serem vulneráveis com o cônjuge, no sentido de isso pra mim é difícil, isso eu não gosto, porque em algum momento isso volta contra elas, porque o cônjuge pega e pá, né? Então, eu acho que isso é falta de respeito, falta de confiança, né? Então, acho que isso é muito legal, quando a gente pode exercitar o falar das suas emoções, né? E abrir esse leque do tipo, às vezes você não tá estressada, às vezes você realmente tá magoada com uma situação. Às vezes você não tá triste, você tá com raiva, né? Às vezes não é uma ansiedade, às vezes é um medo de uma situação específica. E quanto mais a gente saber identificar isso, mais a gente vai conseguir também dar boas respostas às nossas emoções, né? Uma coisa que eu costumo dizer é, quando você tá triste, você precisa de um chocolate ou você precisa chorar? Você precisa de um abraço, né? Os dois é muito bom, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Quando você tá estressado, você precisa... comer uma pizza ou você precisa dar uma volta, né? Como o Michael disse, precisa dar uma caminhada. Então, dar uma resposta adequada à sua emoção, sem que aquilo seja algo não saudável, né? Não é que comida não seja saudável, mas que não vai te prejudicar, né? Às vezes as pessoas estão indo num processo de emagrecimento, inclusive, né? Que a gente aborda e fala bastante disso também. E não consegue porque as emoções ditam muitos hábitos alimentares das pessoas, né? Então, essa é uma forma de, emocionalmente falando, você ser mais saudável também, porque isso vai ajudar também teus outros hábitos, né? Então, o primeiro passo para uma pessoa buscar é esse autoconhecimento. E aí, às vezes, a gente vai precisar de outra pessoa para isso, seja um profissional, exatamente, né? Um profissional, ou seja, um líder espiritual, né? Eu vejo o quanto é importante relacionamentos. Relacionamentos. Pessoas mudam pessoas, né? Tem uma frase que diz que pessoas na relação que a gente adoece, mas também é na relação que a gente se cura. Não necessariamente a mesma relação que nos adoeceu vai ser a que vai nos curar, mas não há cura, não há desenvolvimento sozinho. A gente precisa das pessoas, Deus nos criou para isso, né? E por isso que o relacionamento, o casamento, eu costumo dizer, se a pessoa entende isso, ela vai usar isso para amadurecimento, para autoconhecimento, né? Quantas vezes no começo do casamento o Diego falava, tu é muito egoísta. Cara, eu ficava louca, pensava, meu Deus, como assim egoísta? Eu penso em todo mundo antes de mim. Mulher né? Aquele discurso assim de vítima do tipo, eu cuido de todo mundo, eu cuido dos meus pacientes, eu cuido dessa casa, não, a última pessoa que eu penso é em mim. E aí eu passei por um processo de adoecimento também, de depressão. E em terapia eu fui vendo, sim, eu era muito egoísta. E eu ainda sou. A tendência natural é que eu seja muito egoísta. A pensar só em mim, a querer só pra mim. É muito fácil a gente se amar demais, entendeu? Tipo, por isso que a gente se dói tanto. Mas eu conheço pessoas que têm dificuldade de ver valor em si. Sim, de fato. Mas assim, né, Michael? O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade é a face da mesma moeda. Até tem uma frase que eu ouvi, que amar a si mesmo não é pensar mais em si mesmo e nem menos em si mesmo, mas é pensar em si mesmo. Isso. Mas, desculpa, eu te cortei. Tu tava falando do egoísmo. Isso, do egoísmo. Então, quando ele falou isso pra mim, ele tava refletindo algo em mim que eu não conseguia perceber, que eu tinha uma visão errada. E aí... depois de um processo, né, de tratamento e tal, aí eu tive que dizer pra ele, cara, lembra quando tu falava que eu era egoísta? Realmente. E eu ainda sou. E muitas coisas, e assim, ó, exemplos bobos, tá? De início de casamento, vou pegar um copo, eu pego só pra mim. Vou pegar um prato,
e vou me servir, eu pego só pra mim, sabe? Uhum. E aí, nisso, o Diego foi me falando, cara, por que tu não pega pra mim também? Por que tu não pensa em mim também? E eu, pensando assim, né? E realmente isso era coisas assim que eu não percebia, mas ele botou no meu horizonte. Então, assim, autoconhecimento através do meu casamento, né? Então, a gente precisa das outras pessoas nesse sentido. Mas só explicando essa questão do complexo de inferioridade e superioridade, que é a face da mesma moeda, é que ambos os complexos pensam muito em si, Uhum. né? Então, a gente é meio em si mesmado. Uhum. E aí, a pessoa que não vê muito valor em si, às vezes é mais por um complexo de inferioridade. Uhum. Porque o ego... Tu já leu Ego Transformados, do Timothy Keller? Não, já ouvi falar, mas não li ainda. Esse livro é bem pequenininho assim, e ele explica muito sobre essa questão. Até vou pegar a sugestão. Por favor, gente, vale a pena. Ele é de estraçalhar o nosso ego. O Timothy Keller, né? Eu passei por essa questão de reconhecer emoções. Eu não sei se foi muito dentro do nosso casamento, mas com quem eu mais aprendo são com os filhos. Ah, sim. Porque essa questão da frustração, né? Uhum, Isso eu aprendi muito e a gente também tá ainda treinando isso. uhum, Por exemplo, quando a gente xinga os nossos filhos ou briga com eles, uhum. a gente não tá brigando com eles. É assim, quase 100% minutos antes, tu recebeu uma notícia ruim, Uhum. sabe? Alguém outro te frustrou com alguma coisa Uhum. e você descarrega nos filhos, ou no cônjuge. Mas essa questão, assim, da frustração, e é por isso que a gente também fala nos nossos cursos, né, da questão da varinha, né? Muitos pais usam a varinha não porque a criança foi desobediente, ela também tá frustrada com alguma coisa, ela quer a tua atenção, e a gente vai lá e disciplina ela com a varinha. Uhum. E olha quantos erros a gente comete isso por não saber gerenciar ou saber Isso. reconhecer as emoções do teu filho também. Bárbara, deixa eu... Fala a tua frase mais uma vez, que ela se encaixa em outras ocasiões. Emoção assumida não vira comida? A emoção assumida não vira uma surra. Não vira. Emoção Exatamente. assumida, ela não vira uma briga. Uma Exatamente, emoção Marcos. assumida não vira vitimismo. E assim a gente poderia estar colocando Com isso em certeza. cada área, cada esfera, cada pilar do casamento. Caraca, E no fundo é isso que a Suzy tentou falar, né? E os nossos maiores erros foram nesse sentido, de perceber, poxa, por que eu tô sendo rude com meu filho? Uhum. É porque alguém falou alguma coisa? É porque nós nos entendemos? É porque tem uma coisa externa não resolvida? Uhum. E a gente vai lá e desconta e não deveria descontar. É muito mais sobre a gente do que às vezes sobre o filho, né? Com Exatamente. certeza. Essa questão de comida em mente, né? Esses dias eu me deparei com uma situação que o nosso filho tava, não dá pra dizer que era uma birra, mas tava chorando por alguma coisa. E a tendência do Michael foi distrair ele, vamos lá comer alguma coisa. Tá, tu tá falando dos meus pecados. Não, Pode falar, vai. Mas é Pode muito falar. adulto, tá repetindo ainda algo que os pais deles Pois é. fizeram com eles. Agora Mas é trouxe um engraçado. espelho na minha frente. Não, mas assim, a gente remete muitas coisas à mesa, né? Já repararam como todas as coisas meio que param à mesa? Não por nada, nós estamos em uma mesa, né? Estamos tendo uma conversa em mesa, né? Poderíamos ter uma comida aqui agora, né? Mas a mesa, ela é um lugar de diálogo, a mesa é um lugar de disciplina, a mesa é um lugar que você fecha negócios, mas eu digo... É na mesa que acontece a Santa Ceia. Entende? As coisas acontecem ao redor de uma mesa, né? E muitas vezes a comida está aqui presente nisso, né? Às vezes para celebrar, às vezes, né, é um momento de luto também, né? Mas eu digo, a gente precisa ter essa maturidade que a mesa, ela pode ser uma mesa saudável para a gente compartilhar momentos bons, né? E também compartilhar alguns momentos ruins que eles também nos fazem crescer e amadurecer, né? Mas falando dessa questão da alimentação, assim, ó, como o convívio e a rotina dos pais influenciam os filhos da maneira como eles vão ser, né? O filho tá de birra, o pai vai e oferece um açúcar e a criança acaba crescendo dizendo, não, que pô, beleza, o comer é bom, mas o melhor é a sobremesa. Depois que vai ser realmente a cereja do bolo, não? E às vezes a gente acha que o nutrir não é importante. Quanto o mais importante é nutrir, né? Tu nutre a criança comendo coisas saudáveis, né? Tu distrai a criança com doce, né? Mas a gente entende que hoje a distração é mais importante que essa nutrição.
É isso que a gente precisa balancear um pouco melhor, né? De quando a gente for influenciar nossos filhos a nutrir de fato, nutrir que é importante, né? E a criança não deveria ser parabenizada porque ela comeu mais, porque ela comeu melhor. A gente como pai sabe como é bom ver eles comendo bem, Sim. né? Mas quanto antes a gente tirar isso da cabecinha deles, que por eles comerem eles vão ter um chocolate de É o recompensa. sistema de recompensa do hábito, né? Exatamente. Esse é o negócio. Quanto antes a gente conseguir tirar isso deles, mais fácil vai ser. Mais saudáveis eles vão ser quando eles forem maiores, né? Precisamos melhorar nisso. Verdade, verdade. Sempre temos algo a melhorar, né? Das emoções ali ainda, Bárbara, quando você me falou, veio muito à tona a minha história. Você falou do egoísmo na tua vida, né? Tem um livro que eu dei pra vocês, que é o Geração Pornô, que na verdade é a minha história. Legal. E a minha história é com a pornografia. Até a gente brinca, né? Nas palestras, 75% dos homens assumem que consomem pornografia, os outros 25% mentem. Mas Vou começar hoje a a usar isso consumir, aí, né? porque é verdade, cara. Mas a minha história tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora, né? Eu vivia nesse sistema de vício, de recompensa, de gatilho, e vivia dentro desse ciclo, e eu tentava achar uma resposta espiritual para o que estava acontecendo. A pornografia, ela é idolatria, como qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus, certo? Isso. Essa era a resposta espiritual. Mas ela não me ajudava a vencer o vício. A oração, ela não estava me ajudando, não porque eu não me sentia perto de Deus, mas ela prejudicava a minha vida, a pornografia no caso. O meu casamento, a nossa vida sexual, a minha vida com Deus, a minha vida como pastor Ela na rouba época. muita energia da Roubava gente, toda a né? energia. Mas o gatilho, ou a chave que virou na minha vida, foi quando eu entendi que pornografia tinha a ver com emoções. Então não era a emoção que eu estava comendo, mas eu estava consumindo. Isso. Sim. Então eram demandas emocionais da minha trajetória, da minha história, principalmente a dificuldade de lidar com críticas, que precisou ser resolvida. Ou seja, na pornografia eu tinha o quê? Afirmação, valorização. Não que alguém estava lá me valorizando e afirmando, mas eu me sentia dentro da minha identidade, da minha masculinidade valorizado. E quando essa chave virou, eu entendi, Uau. é por isso que eu estou consumindo pornografia. E não era uma necessidade sexual, não era porque eu queria trair a Suzy virtualmente, era porque eu tinha uma demanda emocional não resolvida. Uau. Isso eu acredito que a gente vai descontando nessas áreas, né? Um problema de saúde mental. Ou eu desconto na comida, não um problema em relação ao meu corpo. E tantas outras coisas, né? A gente desconta, às vezes, em rede social. Sim. Como que a gente foge, né? Também para o Instagram e etc., TikTok. O quanto isso... Que é a questão da dopamina mesmo, né? É o Exatamente. prazer. Então, a pornografia é o quê? A busca do prazer. A comida é o quê? A busca pelo prazer. Então, a gente tá sempre querendo o prazer a todo momento, né? A dificuldade da gente lidar com tédio, hoje em dia também, né? Numa vida tão agitada, de ansiedade. Então, a gente tá sempre tendo que se distrair. Eu vejo a Bela, de 9 meses, né? Nossa filha. Bebês com tédio, né? Tipo assim, nem sabe o que é viver ainda e já chora porque enjoou daquele brinquedinho, porque já não quer mais aquilo. Então, tá sempre querendo um novo estímulo, né? E é saudável? O tédio é muito saudável. Saudável. Teve uma coisa que é bem interessante, que eu tava me lembrando agora. A gente fala dos prazeres a curto prazo e dos prazeres a longo prazo. Prazer a curto prazo é consumir a pornografia, é eu comer um doce, é comer uma comida que não seja saudável. Isso é um prazer a curto prazo. Mas a longo prazo, o que ela me traz? Normalmente resultados negativos, né? Resultados que me distanciam de Deus ou me distanciam de uma saúde. Aí a gente fala que a oração, o treino na academia, eles não são coisas agradáveis a curto prazo. Práticas A dieta, espirituais. A dieta, ela não é a curto prazo, mas a longo prazo ela te dá coisas, benefícios incríveis, tá. né? Espiritualmente, fisicamente, né? Mentalmente também. Assim como é a terapia. A terapia é agradável fazer uma sessão de terapia em que você tem que revelar e remexer suas emoções lá. Não é nada agradável, mas a longo prazo ele te traz benefícios que você vai agradecer muito por ter passado e revirado esse lixo aí, né?
Então, esse negócio, a gente tá muito consumindo a dopamina, esse curto prazo de comer, de consumir qualquer coisa e jogar, esconder as coisas para baixo do tapete. É a curto prazo. Isso. A longo prazo é eu me dedicar, é eu cutucar na ferida, é eu suar e, pô, ser um dia difícil para ir para academia, ou então eu fazer uma escolha legal, que eu preciso só nutrir meu corpo, não ficar nutrindo só a minha mente, mas a longo prazo eu vou ter boas recompensas, né? E como tudo isso é treinável, né? É. Como tudo isso é adaptável, é mudável, né? Então, eu acho que no começo a gente precisa sair do piloto automático, vai precisar de um esforço maior do cérebro também, né? Um cérebro que gosta de 3 coisas: economizar energia, buscar prazer e fugir da dor, né? Então, tudo isso vai contra essa zona de conforto que a gente gosta de ficar, que nem sempre é confortável também, né? Mas esse esforço para depois isso virar, então, o hábito e você fazer. Significa que nunca mais vai ter esforço? Não. Significa que você nunca mais vai sentir preguiça? Não. Significa que você nunca mais vai, né, querer fazer algo só pelo prazer, comer um doce? Não. Mas significa que você tá um pouco mais, acho, protagonista nas tuas escolhas, né? Não escravo de um vício. Não pensando que você é mais fraco que uma comida, ou mais fraco que uma pornografia, né? Pensando que aquilo é mais forte que você. E eu acho que quando isso tá invertido, aí os valores são invertidos e a gente vive uma vida sendo, assim, consequência e não causa das coisas, né? A gente vai vivendo uma vida que não é a nossa vida, mas sem esse protagonismo que é tão importante, que eu acho que faz realmente a vida valer a pena, assim, né? Exatamente. Agora, vocês tocaram algumas vezes que vocês viraram pais. E a pergunta é, o que mudou na saúde de vocês e no casamento de vocês antes de terem filhos e depois de terem filhos? Tem mais 1 hora pra esse podcast? A gente tem uns 10 minutos ainda, mas... Ai, o que é? Pra mim, chegou muito mais fácil do que pra Bárbara, fisicamente falando. E eu diria até talvez mentalmente, porque aí entra o valor. Quando a Bela chora, tem hora que eu posso ir lá e consolar, mas tem hora que precisa do TT, que é só a mãe tem, não tem o que eu fazer. O cheirinho. E como eu falo, eu tenho escolha, a Bárbara não tem escolha, né? A mãe não tem escolha, normalmente os pais normalmente têm escolhas de pô, mãe, vai lá e vai. Se ela não for, eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo resolver esse problema. Então, pra mim, eu digo que mudou sim, né? Que é uma vida que eu preciso cuidar mais, né? Que eu penso muito mais pra esse lado do cuidado que eu preciso fazer. Mas a Bárbara eu não posso falar por ti, né? Mas aí Mas na nossa relação, tu acha que mudou alguma coisa? Na nossa relação a gente tá construindo ainda, eu acho, né? A gente tá aprendendo a ser pai, a gente tá aprendendo. Bom, a gente tem se abdicado de muitas coisas práticas, né? Das quais a gente antes tinha total liberdade de fazer. Então, né? Hoje a gente não tem mais como viajar na frequência que a gente gostava de viajar. Hoje o rolê, tipo, é muito mais complexo, né? Então a gente já pensa 1000 vezes antes, será que vamos ou não vamos? Isso vai ser bom pra ela ou não vai ser bom pra ela, né? Isso também vai depender se a gente vai dormir bem naquela noite ou não vai, porque no outro dia... Né? Então tá se programando pra uma viagem baita e de repente ela fica com febre. Ela fica doente a viagem inteira, né? Como aconteceu. Então você já sabia que não tinha controle de nada, agora fica escancarado, né? Mas pra mim, assim, acho que mudou muita coisa. É complicado dizer porque antes de ser mãe eu achava que ia ser uma revolução tão grande, né? Assim, no ponto de... Falavam até simbolicamente essa coisa de que quando você vira mãe, uma parte sua morre, né? Tem essa coisa, essa dramatização, esse romantismo até, né? Um pouco da maternidade. Eu vejo que não. Muito de quem eu sou tá aqui, né? Muito da minha vida ainda tá aqui, eu continuo gostando das mesmas coisas, eu tenho as mesmas inclinações, assim, o jeito.
Mas o que mudou mesmo é a abdicação, assim, é uma coisa... E que ainda, ela tem 9 meses e ainda é um processo que eu tô vivendo, assim, eu digo, não é pronto e não sei se isso um dia vai mudar, né? Se isso vai chegar num momento que eu tô pronto. Chega, Suzy, tu já chegou num momento que você diz assim, agora tô, né, 100%? Eu acredito que não, né? Porque cada fase da criança também te pede certas coisas. As fases mudam muito rápido. Exatamente. Então, tudo vai mudando muito mais do que mudava antes, assim. Então, muda muita coisa, né? Para melhor ou para pior? Eu diria as duas coisas. Tem coisas que mudam para pior, sim, né? Só que o pior nunca não se sobressai ao melhor. Acho que a mudança do melhor é infinitamente, assim, é inexplicável. Você olhar para aquele rostinho, só Deus para criar uma coisa dessa mesmo, assim, né? A maternidade, a paternidade, a família. Você vê que, cara, é isso. A vida é sobre isso. Exatamente. Essa é a nossa missão no mundo, né? E é uma mistura, né? É uma mistura de vocês dois, assim, é muito legal. O Martim Lutero, ele dizia que os filhos são a coroação do casamento, ou a coroa do casamento. Então, o casal até tinha uma vida legal, né? Tem coisas legais que você pode fazer dos filhos, viajar, você tem uma liberdade de tempo, mas quando os filhos vêm, nasce um pai e uma mãe, mas vem também toda essa responsabilidade e também... Eu acredito que a gente começa a entender o papel de Deus na nossa vida. A gente começa a olhar o próximo com outro olhar. A gente começa a olhar a vida, a família, as estruturas com outro olhar. Entender que não gira tudo em torno de mim, como tu falou antes. Exatamente. Mas que tem pessoas que dependem da gente também. Então, não sei como é que tá o coração de vocês, mas eu já começo a pensar depois da gravação, nós vamos lá ver o filho de novo, os filhos de novo, ver como ele está. E isso mexe com a gente também de alguma forma. Gente, se vocês agora aparecesse um casal na frente de vocês e está dizendo... Agora a gente vai fugir um pouquinho da área, mas vocês respondem com a área de vocês, tá? E eles falassem, nós estamos prestes a nos separar. Já decidimos por isso? Qual seria o conselho que vocês dariam para esse casal? Suzy também responde. Eu já tenho um conselho, posso? Então, deixa os nossos convidados pensarem e você fala. Existe um canal, você e eu e tal. É isso aí. Venha fazer um processo de coaching com a gente, exatamente. São 10 sessões, 4 com o marido, 3 com a esposa, 3 com o marido. Mas qual seria o conselho? Assim, uma coisa que eu costumo dizer, porque, enfim, às vezes surge algo disso numa caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Do tipo, já tentamos de tudo. Uau. Né? E aí eu sempre digo assim, não tentaram de tudo. Não. Sabe? Porque o que é esse tentar de tudo, né? É a mesma coisa quando alguém me diz assim, mas eu já falei com ele tantas vezes. Mas já falou como? De que formas? Existem inúmeras formas de falar algo. Dá para repetir várias vezes, né? Então, tentar de tudo é tentar de tudo mesmo. Só que às vezes a gente acha que tenta de tudo e não tenta de tudo, né? Sim. Então, o meu conselho é dê mais uma chance, busque ajuda. É isso. E normalmente você vai precisar de alguém para mediar isso. Porque às vezes o casal ele tá tão ferido, né? Tá tão magoado, tá tão cheio e mergulhado nas suas próprias emoções. Sim. Que não vê mais outra solução, né? E aí é importante essa visão de uma terceira pessoa, mas tem que ser uma pessoa de confiança, né? Seja um terapeuta de casal, seja um pastor, seja um líder espiritual, seja um casal de confiança, né? De buscar estar aberto e disposto para isso e para essa restauração, né? Agora, assim, falando como profissional, eu digo, busque por uma terapia de casal. Falando como Bárbara cristã, eu digo, eu conheço alguém capaz de restaurar muitos casamentos, que é Jesus Cristo. Então, assim, ele é capaz. Assim, eu já testemunhei transformações
Porque para transformar um casamento, para tirar um casamento do lixo, só uma vida restaurada, sabe? Vidas restauradas restauram casamentos. Exatamente. Né? E vidas restauradas, o que que é isso? É um processo de renovação de mentalidade. É uma coisa assim de... Só Jesus para fazer isso na nossa vida. Eu diria que é um entendimento da tua identidade e propósito com Deus, assim, né? A identidade é aquilo que tu realmente é e não importa o que você ouça de ninguém, você sabe o que Deus pensa a seu respeito. Quando você sabe o que Deus pensa a seu respeito, eu acho que isso nem cogita. Isso cura muitas coisas, Isso né? cura muitas coisas. E o propósito é, caramba, será que realmente é só isso que Deus quis pra tua vida diante de um casamento, assim? Isso. Será que isso é tudo? Realmente, assim, você como cristão, assim, que é só isso que Deus tem pra você, de fato, assim? Né? Falo que Deus tem sempre muito mais do que aquilo que a gente pensa. E eu costumo falar assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu duvido que essa pessoa esteja numa vontade, debaixo da vontade de Deus, se sentindo agradável, plena e livre, liberta, né? Eu falo, a menos que tenha acontecido alguma coisa, né, irrestaurável, que biblicamente falando, ela está disponível, mas caso contrário, ainda não tem um propósito de Deus, assim, né? Ainda a identidade de Deus precisa ser revelada na vida das pessoas, assim, né? Que estão buscando alguma coisa para finalizar, assim. Identidade, saber quem você é, propósito é saber onde você, para o que você está vivendo, né? Claro, como cristão nós temos um objetivo último que é a eternidade. Mas enquanto que eu tô aqui, até chegar lá, eu vou viver para trabalhar, comer e dormir, né? Então tem Deus nos deu potencialidades, dons, talentos. Você é personal trainer, você ajuda pessoas na área da saúde mental, você é artista plástico, eu ajudo casais. Então, a gente entendeu, quando a gente entendeu o nosso propósito, no sentido daquilo que a gente quer fazer para servir, muita coisa melhorou no nosso casamento, inclusive. No nosso casamento. De fato. Tem uma frase de um rabino judeu, e ele dizia assim, quando eu tinha meus 20 anos, eu achei que eu podia transformar o mundo, mudar o mundo. Quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu achei que eu poderia transformar o meu país. Quando cheguei nos meus 40 anos, eu achei que eu podia transformar a minha cidade. Quando cheguei nos meus 50 anos, eu achei que eu podia transformar a minha família. E quando eu cheguei nos 60 anos, eu achei que eu poderia transformar a minha esposa. E agora que eu tô aqui no meu leito de morte, eu vi que nada disso aconteceu. Mas se eu tivesse, com 20 anos, começado com essa transformação pessoal do Evangelho, entender quem é Deus na minha vida, por que eu vou viver. Lá pelos meus 30, talvez a minha esposa teria sido transformada. Lá pelos meus 40, talvez a minha família teria sido transformada. Pelos meus 60, a minha cidade e assim o mundo. Ou seja, esse impacto ele sai de dentro para fora. É o que a Bárbara falou antes. Pessoas restauradas fazem um relacionamento restaurado. Então, eu acredito que essa é a obra do Evangelho em nós. Ela começa com aquilo que Deus quer fazer dentro de nós e impacta cada área. Gente, chegando no final do nosso podcast, qual a importância da fé para a vida e o casamento de vocês? A fé em Jesus Cristo. Vocês são cristãos, nós também. E essa é a palavra final para vocês. Cara, a fé liberta. A fé para mim nada mais é. Realmente eu conhecereis a verdade libertará. Eu gosto de trazer isso para a identidade. Quando você sabe quem você é em Deus, essa tua fé é revelada, é muito mais fácil enfrentar os problemas, é muito mais fácil você entender, cara, que nenhuma folha cai sem que Deus permita, né? Então, que você tá baseado em Deus. Se tudo der errado, é vontade de Deus, mas tem tudo para dar certo, e aí é vontade de Deus também, né? Para mim é isso, é sentir a liberdade de fato do que eu vivo, do que eu sinto, né? Isso para mim é impagável. Para mim eu compartilho do que o Diego tá falando na questão da identidade, porque a identidade é saber a nossa origem e o nosso destino, né? Jesus, ele tinha muita clareza da origem dele e do destino dele. E isso fez com que todo o ministério dele aqui tivesse um sentido muito maior, né, que ele. E assim, a gente sabendo, tendo essa clareza nas nossas vidas, agora colocando para o casamento,
é saber qual é a minha missão como esposa do Diego, né? Como mãe da Bela, como mãe dos futuros filhos, assim. Porque, graças a Deus, né? A gente também não quer parar no primeiro. Amém? Sinal de que, né? Tá na fase Dando boa. Dando certo. Mas é de entender, assim, que diante de Deus, eu tenho essa responsabilidade de honrar o Diego. Entende? Então, eu sei que diante de Deus, o Diego tem essa responsabilidade de me honrar. Então, isso dá uma confiança muito maior. Porque a gente sabe quem a gente representa e quem a gente teme, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu sei que, independente, não, né? É ser uma só carne. E ao mesmo tempo eu sei que antes do Diego pecar contra mim, ele tá pecando contra Deus. E antes de eu pecar contra o Diego, ele tá pecando contra Deus. Isso dá um temor muito maior, uma responsabilidade muito maior, mas um amor muito maior também, né? Então, assim, a fé para o nosso casamento foi o que também nos uniu, né? Porque quando eu conheci ele, eu pensei assim, ele é crente. Que o atrativo né? mais. Com certeza, né? Porque só assim também meu pai ia deixar. Ainda bem. Né? Mas é isso, assim, de ver que a gente fala a mesma linguagem da fé, né? É tão importante você ter, né, a mesma crença no mesmo Deus. E a gente sabe que quando tá difícil, a gente sabe quem recorrer, dobrar os joelhos e buscar, né? Isso é extremamente importante. Isso é a base da nossa relação. Amém, gente. Suzy, tu quer falar ainda alguma coisa nesse sentido? Que foi muito legal. Gente, obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. Foi um tempo de conversa, de conhecer vocês um pouco melhor, mas de aprendizado para nós também, com certeza. Muito aprendizado. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. E quando nós falamos que vocês são bonitos, realmente combinam muito como casal. Obrigada. E e aquela coisa, né? Ter filho pequeno e tá assim, top, assim. Não é para qualquer um. Né? Nossa. Não é para qualquer um. Parabéns por isso. Parabéns por cuidarem do corpo, das emoções e também do espírito. Obrigada. E daquilo que Deus tem feito na vida de vocês e que Ele faça coisas maiores ainda. Amém. Nas nossas, né? Obrigada aí pelo convite, é uma honra mesmo. E que Deus continue abençoando vocês também, né? Obrigada. Nesse ministério, nesse trabalho, nessa missão de ajudar casais, de levar conhecimento, levar, né? Mais, assim, sabedoria mesmo para relacionamentos. Deus, acho que o maior interesse de Deus é a formação de famílias, Amém. né? E a Amém. família começa no casamento. Sim. Então, acho que vocês estão aí à frente nesse propósito, né? E a família, ela é tão atacada, né? Pela Demais. mídia, pelo mundo, às vezes até pela própria igreja. Exatamente. Infelizmente, né? A gente... Às vezes eu pergunto para casais que estão também em situações difíceis, eu digo, quem é uma referência de um bom casamento para vocês? Tem gente que é cercado sem nenhuma boa referência. Sim. E aí acho que essa é a realidade. Sim. Então eu digo, se unam a casais que tenham boas referências de relacionamento. Isso vai também contaminar de uma forma positiva vocês, né? Porque a gente é a influência do nosso contexto. Então, que Deus guarde e abençoe as nossas famílias, né? Amém. E nós já temos um casal aqui para vocês seguirem. E é uma forma de se deixar contagiar por eles. Não é só no presencial, mas é no online. Então deixam ainda as redes sociais de vocês, falem do trabalho de vocês, como o pessoal pode acompanhá-los. Legal. Pode seguir a Bárbara. @ o perfil da Bárbara. Legal. Mas me sigam também lá, achando ela, vocês me acham. É verdade, ele tá marcado em todas as minhas postagens. E a gente tem um projeto, né, Destravando Emagrecimento, e que é um perfil fechado no Instagram, onde eu trago questões, então, a respeito de saúde mental, autoconhecimento, autoestima, voltada a essa questão do emagrecimento, mas também de identidade, de base de vida, assim. Tem muita parte espiritual também, né? Porque eu não consigo desassociar isso de mim. E o Diego entra no projeto com os treinos de online ali, videoaulas que dá pra fazer em qualquer lugar. Então, é um projeto de 15 dias, bem legal. A gente tá na quinta
geração já. Quinta edição tem dado muito certo e a gente adora fazer isso, né, amor? Verdade. Valeu, gente. Obrigada. Legal. Suzy, como é que o pessoal pode seguir? Me seguir? Dá pra ter alguém lá no Instagram também chamada nafim.atelier. É o @nafim.atelier. E você segue no @vocêeeu.coaching ou no YouTube vocêeeu.coaching, onde esse podcast vai ser gravado. E se você tá aqui hoje nesse podcast e disse, eu preciso de ajuda no casamento, eu sou aquele casal ali que decidiu se separar, não dá mais, nos mande uma mensagem lá no nosso direct. Nós queremos te mostrar como a gente pode te acompanhar com o processo de coaching de casal. Tenho certeza que vai ser algo transformador na tua vida, porque já está sendo na vida de muitos outros casais, porque foi na nossa em primeiro lugar. Gente, muito obrigado por estar aqui e nos vemos numa próxima vez, quem sabe. Com certeza, valeu. Até mais. Até.